Boa noite, quarta-feira, 30 de novembro. Hoje o Unesp Notícias fala do ensino, da aprendizagem e da disciplina que tem os piores índices de desempenho no Brasil, a matemática. Vamos conversar com a professora do Departamento de Matemática da Unesp, a Tatiana Rodrigues de Souza. Aulas dinâmicas, professores formados na área e o uso de jogos como estes desenvolvidos num projeto da Unesp favorecem o aprendizado dos alunos. Crianças descobrem o prazer do esporte em festival de atletismo com incentivo até de um destaque paralímpico. Cerca de 60% das crianças do terceiro ano do Fundamental não dominam o mínimo esperado em conteúdos de matemática. A disciplina é o principal gargalo do ensino no país, mas iniciativas vêm tentando mudar a prática em sala de aula. O curso de matemática da Unesp em Bauru tem um projeto que desenvolve jogos para ajudar no aprendizado. Relacionar a disciplina com o cotidiano dos alunos também é garantia de bons resultados. O Tiago tem facilidade com matemática desde criança e já participou de várias Olimpíadas com ótimos resultados. Ele aprendeu a gostar mais dos números quando descobriu como utilizá-los no dia a dia. Eu vejo a matemática com outros olhos, não como uma obrigação, mas como uma necessidade para mim mesmo, tanto para resolver as minhas dificuldades nos meus projetos ou durante a vida, como algo que eu tenho uma paixão pulsante desde pequeno. O estudante pretende cursar engenharia e afirma que o colégio que frequenta, o CTI da Unesp, fez toda a diferença na preparação para a futura profissão. O CTI, ao meu ver, é uma escola mais focada. Então, eu, por exemplo, entrei aqui pensando num curso de engenharia. Eu acho que o CTI, por ser um colégio integral e público, eles exigem muito da gente. Então, tanto a matéria técnica associada com o ensino médio, isso acaba resultando num profissionalismo surpreendente para o mercado. O CTI foi considerado a terceira melhor escola estadual do país, segundo o desempenho dos alunos em matemática. Para o diretor da unidade, esse resultado vem da dinâmica em sala de aula. O principal era uma boa aula. Ele ter condições de assistir uma boa aula, um professor que tenha condições de dar essa boa aula e o aluno estar incentivado a isso. Ele participar da aula, tirar dúvidas, não levar essas dúvidas para casa, né? Acabou a aula, não deu tempo, ele tem momentos com o professor extra classe para ele resolver esse problema aí. Isso é importante. A aula é a base de tudo, viu? Mas o Edson confirma que muita gente chega ao colégio com dificuldades que vêm do ensino fundamental. Quando eles chegam aqui, eles sofrem, porque o nível que se pede é outro e eles vêm com uma formação bastante a desejar, entendeu? Deixa muito mesmo. Então a gente sofre, eles acabam sofrendo um tempo até se adequar. E foi pensando em facilitar o aprendizado ainda nas séries iniciais que estudantes do curso de matemática da Unesp em Bauru começaram a utilizar jogos para ensinar a disciplina de forma lúdica em escolas públicas. O que mais ele contribui é no sentido do erro, porque na escola muitas vezes o aluno durante um exercício ele resolve uma equação, chega no resultado errado, ele apaga tudo, esquece praticamente e começa do início. Com o jogo ele aprende que, joguei esse jogo, eu errei, eu posso aprender o que fez com que eu errasse nesse jogo, que eu vou jogar de novo e eu vou aprender com esse erro. Aluna aplicada, a Letícia sempre tira boas notas, mas na hora da matemática... É complicada. Então tem que se esforçar bastante para você conseguir tirar nota e conseguir aprender bastante. Neste jogo, para chegar até o fim, é preciso fazer contas. Uma forma de usar na prática o que é visto em teoria. Assim, a Letícia gostou. Você vai ter que somar ou você vai ter que fazer alguma conta para você conseguir o resultado. Então isso acaba interessando mais. Buscar novas maneiras de dar aula pode ser a saída para aprimorar o conhecimento dos alunos, mas também é necessário ter atenção ao ensino básico da matéria. Dados do Ministério da Educação mostram que 57% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental têm um nível inadequado de aprendizagem em matemática. Entre os motivos que interferem nessa dificuldade está a didática do professor. Um aluno chega para você no sexto ano com muitas dificuldades que vêm lá da primeira série, da série inicial. Então, tem N fatores, né, que contribuem à dificuldade no conteúdo de matemática. Mas eu acho sim que o professor muitas vezes vai para o lado mais fácil e cômodo.
Então, às vezes, acaba não utilizando outros recursos para melhorar a aula. Com base nos resultados do Enem 2015, o INEP constatou que as escolas públicas estaduais com melhor desempenho em matemática são aquelas onde os professores são formados na área que lecionam. Mas no Brasil, mais da metade dos professores de matemática não tem formação específica. O Denis cursou matemática e afirma que na hora de ensinar a disciplina é preciso mais do que apresentar maneiras de chegar ao resultado das contas. É a pergunta que eles mesmos me fazem, né, sempre. Professor, onde que eu vou usar isso na minha vida? Então, a partir do momento que a gente torna aquilo algo não misterioso, algo que está relacionado com o dia a dia, a gente procura facilitar. Por exemplo, bloqueou com divisão, pensa em dinheiro. Você tem uma conta a pagar, você tem que dividir o seu dinheiro. Como é que você faria isso? E geralmente desbloqueia, perde aquele medo, né? E a Laís mesmo é uma prova de que um bom professor pode influenciar no futuro dos alunos. Sempre tem um professor inspirador na história. No meu caso, foi um professor que eu tive na 6ª série que me mostrou uma matemática que eu me apaixonei. E resolvi tentar ser igual a ele, né? No próximo bloco, vamos saber mais sobre esse projeto da Unesp que cria jogos para facilitar o aprendizado da matemática. A gente conversa com uma das coordenadoras do projeto, a professora Tatiana Rodrigues de Souza. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos e a gente vai conhecer melhor o projeto de extensão Ensinando Matemática através de jogos, modelos geométricos e informática, coordenado pelas professoras Cristiane Alexandre Lázaro e Tatiana Rodrigues de Souza, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Unesp. A gente conversa agora com a professora Tatiana. Tatiana, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigada a você, Larissa. Tatiana, a gente já viu, boa noite, a gente já viu na reportagem que vocês levam jogos para as escolas para despertar o interesse dos alunos do fundamental e ensino médio, né? Correto. E quais estratégias esses jogos procuram utilizar que prendem e chamam a atenção dos alunos, facilitam o aprendizado dos conceitos da matemática? Isso, é tudo um pouco, né? A ideia é quebrar esse estigma que a matemática tem de ser uma matéria difícil, de ser uma matéria de decorar, né? De ser aquela matéria chata que são poucos os que gostam, né? A gente quer quebrar isso, a gente gostaria que o Brasil se tornasse um celeiro de pessoas que gostam de matemática, né? Então a ideia é não sei se vocês observaram, os jogos são coloridos. Então eles são feitos de material para o aluno pegar, para ele já ter o tato, né? Dele poder pegar, dele poder ver, dele querer ver como já joga. Então muitos dos alunos que são os maus alunos, são aqueles alunos que ficam no fundo da classe, eles se interessam pelos jogos, né? Porque ele quebra aquela ideia de uma aula rigorosa. Hierarquizada, né? Que só os melhores são capazes, né? Então ele dá uma quebrada nisso. Então a gente leva o conceito, mas o conceito fica por trás do jogo. Então o correto é primeiro você ir lá, jogar, né, o aluno ter acesso ao jogo e depois os nossos alunos voltarem um outro dia para explicar os conceitos envolvidos no jogo. Que são pressupostos para a diversão dele. Exatamente, exatamente. E esses alunos do curso de matemática que levam esses jogos, para eles é uma experiência também enriquecedora, imagino. Sim. Muito enriquecedora porque durante o curso, nós durante as nossas aulas, a maioria delas são expositivas, né? Então, os métodos de ensinar matemática, entre eles, é o de resolução de problema. Você dá um problema para a pessoa e vê até que ponto ela consegue resolver aquele problema. A teoria de jogos, que é essa que a gente usa, ela está inserida nessa teoria de resolução de problemas. Então, é uma metodologia diferente. Então, o nosso aluno, ele sai com um diferencial, porque desde o primeiro ano, ele já tem acesso a esses jogos. Ele já tem acesso a ir na escola, a estar em contato com os alunos, a ver a dificuldade, né? A ver como é que é a sala de aula, né? Outra estratégia que muitas escolas buscam é atrair o aluno para essa disciplina por meio das Olimpíadas de Matemática. Sim. E muitos são bem-sucedidos, têm esse reforço positivo. Como que você avalia, né, o uso dessas Olimpíadas para trabalhar a matemática? Ou é um recurso que ele só se aplica a poucos alunos que teriam condições de se sair bem nessas competições? Então, assim, os jogos envolvem competições, né? A gente busca que sejam jogos que
tem a competição entre grupos. Por quê? Porque o aluno já vai sendo, digamos assim, desenvolvendo a habilidade de lidar com um colega, de saber expor as suas ideias para outras pessoas e o respeito, né? Agora, as Olimpíadas, ela tem um outro viés, porque ela incentiva a pessoa a ir cada vez melhor, aí é uma coisa individual. Por que também é uma coisa importante? Eu acho que a Olimpíada é feita para todos, assim, a gente até discutiu isso no departamento, porque tem a Olimpíada aqui de Bauru, né, regional de Bauru, inclusive vai ter uma premiação agora no sábado, estou fazendo uma propaganda, né. Então, todos devem fazer, não só os melhores dessa Não, ano. a gente acha que todos devem fazer, porque aí você sabe os seus limites, você sabe, nossa, isso é legal, como é que resolve esse problema, né. Então, acho que é interessante as pessoas fazerem, porque na matemática, digamos assim, isso é um chamariz, né? É diferente das outras matérias, mas é um chamariz, é uma Olimpíada, né? Então, para nós é muito importante. E falando dos números tão ruins nessa área, a gente já repercutiu algumas das causas. 57% dos alunos do Fundamental têm um domínio inadequado dos conceitos da disciplina. O que explica esse desempenho tão ruim dos alunos? Olha, infelizmente, eu acredito que são uma série de fatores. Eu acho que tem a ver com o social, dentro de casa, de você talvez não estar, digamos assim, num ambiente muito propício aos estudos, ou dentro da escola o professor não está tão empolgado em ensinar de uma forma diferente, ser aquela coisa de decorar, sem estar relacionado com o cotidiano, porque a matemática está na vida, né? Tudo, a gente veste, a gente anda, tudo é matemática, né? A matemática é a linguagem da vida, né? Então, assim, se isso fosse passado de uma forma divertida, de uma forma interessante, talvez isso fosse diferente. Um outro dado que chama a atenção, também citado na reportagem, é a questão da importância de ter o professor formado isso na é muito área. Importante. As escolas que têm melhor desempenho são aquelas que têm o professor de matemática e não de outra área lecionando essa disciplina, que é muito comum. Né? Ele tem um domínio do conteúdo, né? E vocês que estão formando esses professores, como vocês veem a procura pela licenciatura em matemática e a evasão no curso é alta? A evasão é alta, a procura é baixa, é o contrário, né? Inversamente proporcional. A gente gostaria muito que fosse... Eu acho que a licenciatura em si, infelizmente, a carreira docente é uma carreira que é desvalorizada, né? Eu acho que se a gente tivesse bons salários, talvez isso fosse um bom atrativo, se as escolas oferecessem talvez um ambiente melhor de trabalho, porque os professores muitos têm medo de ir para a sala de aula, porque não sabem o que vão encontrar lá, né? Tem regras aí que foram impostas, dessa questão de você aprovar continuamente um aluno, então tem diversas coisas que acabam desmotivando a pessoa, né? Mas assim, eu acho que se você tiver bons professores, você vai colher bons frutos, vai ter bons alunos. E tem as dificuldades dentro do próprio curso? Tem as dificuldades dentro do próprio curso. Porque muitos entram sem saber se querem mesmo a matemática, né? Porque a matemática é uma ciência árdua, você tem que se dedicar, né? Como voltando ao assunto das Olimpíadas, a gente fica pensando, será que o Phelps, o Usain Bolt, será que todos eles têm um dom assim inerente que eles não precisam treinar? Será que eles não precisam deixar de sair ou deixar de fazer alguma coisa que gostam? Eu acho que sim, né? Então é a mesma coisa com a matemática. Quando você gosta, quando você vê que aquilo te empolga de um tanto que você deixa de talvez fazer certas coisas que goste para se dedicar, né? Então assim, talvez aí é aquela questão. Eu tive bons professores. Em casa mesmo eu tive uma prima que quando eu era criança ela me levava na faculdade e ela me passava contas para fazer. Então assim, eu gostava muito. Então eles inspiram. Eles inspiram. Então eu acho que quanto mais professores inspiradores tivermos, melhores vão ser os nossos alunos. Tá certo, Tatiana. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Depois do intervalo, você vai ver que basta o contato com o esporte para despertar o interesse das crianças. Amanhã é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e a Secretaria Municipal de Saúde pede que a população faça o teste de diagnóstico de HIV e sífilis como medida de prevenção. Os testes são gratuitos, feitos no Centro de Testagem e Aconselhamento, das 7 da manhã às 3 da tarde. O CTA fica na Rua 15 de Novembro, 336. O resultado dos exames já sai na hora.
Já na sexta-feira é comemorado o Dia Nacional da Astronomia e o Observatório Didático de Astronomia da Unesp em Bauru vai promover atividades gratuitas para marcar a data. O evento faz parte da programação do 3º Simpósio de Física, Astronomia e Meteorologia. A repórter Marisa Sei tem mais informações. O evento vai contar com atividades práticas, como observação dos astros pelo telescópio, além de atividades especiais para o público infantil. Quem nos dá mais detalhes é o professor Rodolfo Lang. Professor, que atividades são essas para as crianças? Nós geralmente preparamos, algumas atividades simples para as crianças que aparecem no atendimento público, Atividades como pintura, colagem, recorte. E às vezes montamos algumas maquetezinhas, com algumas maquetes de foguetes ou satélites. Quem pode participar desse evento e onde ele vai ser realizado? O evento é aberto, gratuito a toda a comunidade, não precisa de inscrição antecipada, nada. É só chegar até a portaria 2 do campus. Lá na portaria 2 nós temos o observatório móvel, que é uma carreta que está ali ao lado da portaria, Portaria 2 é onde tem aquela caixa d'água grande. E lá é que nós montaremos os telescópios, as atividades infantis serão feitas lá, E essas atividades fazem parte da programação do 3º Simpósio de Física, Astronomia e Meteorologia, 3º CIFAM. A realização do evento vai depender das condições climáticas? Sim, se o céu estiver completamente nublado ou chovendo, não será possível observar nenhum astro pelo telescópio. Agora, se tiver parcialmente nublado, uma abertura, assim, a gente aproveita. Muito obrigada pelas informações, professor. Então, só lembrando, o evento será nesta sexta-feira, a partir das 9 da noite. É gratuito. Marisa Sei para o Unesp Notícias. E as chances de chover na sexta-feira, infelizmente, são altas. O tempo só deve ficar mais firme em Bauru amanhã. Os detalhes na previsão do tempo com informações do IPMET e do CPTEC. A instabilidade diminui no estado amanhã, mas ainda tem previsão de chuvas isoladas nas regiões leste e nordeste, principalmente no fim do dia. Para Bauru não tem previsão de chuvas nesta quinta-feira, mas a instabilidade volta na sexta. Agora a umidade do ar é de 58%. Temos ventos de brisa moderada, 21 km por hora. Hoje, no início do dia, fez 17 graus. À tarde, os termômetros subiram para 25. Amanhã, a temperatura deve variar entre 17 de novo e 26 graus. A campanha Move Brasil, organizada pelo SESC, tem agitado a rotina de bauruenses de todas as idades. Nós acompanhamos o Festival Infantil de Atletismo, que apresentou diferentes modalidades para crianças de 6 a 12 anos. Já dá para imaginar o quanto elas adoraram. O Antônio gosta de praticar esportes e já teve contato com o atletismo na escola, nas aulas de educação física. Aqui, ele se prepara para as corridas com barreiras e de revezamento. Acho que eu vou bem, Porque eu nunca tentei, mas aqui do jeito que eu tô vendo parece fácil, E o Antônio passa por todos os obstáculos sem nenhuma dificuldade. Fica atento, recebe e repassa o bastão de revezamento com sebo nas canelas. Achei muito legal, A primeira vez que eu participei da corrida que você salta assim sobre os negócios, E a do bastão já tinha participado já em outros campos, já que eu já fui com a minha escola. E você cansou? Foi fácil? Foi difícil? Como que foi? Foi fácil, mas deu uma cansada, O Festival Infantil de Atletismo busca incentivar a prática de atividades físicas e reduzir o sedentarismo. Hoje, aqui no Milagrão, cerca de 250 crianças participam de corridas, saltos e arremessos. Para o coordenador do evento, o festival aproxima a modalidade das crianças e pode ajudar a descobrir novos talentos. Eles têm uma proximidade muito interessante quanto essa vivência, Muito diferentemente do que, por exemplo, por uma reportagem de jornal, por uma TV, porque eles acabam vivenciando e muitas vezes esse estímulo de vivência, de prática, acaba fazendo e potencializando com que eles continuem se exercitando através da modalidade que praticou. Para incentivar a criançada, o medalhista paralímpico Johansson contou a trajetória dele, marcada pela superação. Com mais de 170 medalhas conquistadas, ele quer educar para o esporte com o próprio exemplo. Apesar das dificuldades, das diferenças, se elas têm um sonho, ela vai conseguir realizar esse sonho. Eu quis passar um pouco da minha história de vida, falar que nem tudo foi fácil, mas eu consegui realizar tudo desses obstáculos da vida.
A Kailane captou a mensagem. Ela gosta da corrida e do salto, mas resolveu praticar a modalidade que acha mais difícil. O arremesso de peso, porque é um pouquinho pesado. Se for jogar com a bola original mesmo, é pesado. E ainda deixa um recado para quem é sedentário e quer mudar de vida. Que é muito legal para vir participar. Você valoriza o esporte e você não fica só nas mesmas coisas, né? O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!